Meus amigos, eu acho que você vai concordar comigo com o que eu vou dizer agora. Eu acho que hoje, mais importante do que o futebol, mais importante do que a estreia do Roger Machado, mais importante do que jogar no Canindé, mais importante, depois de tudo que aconteceu essa semana, de tudo que a gente passou essa semana, o mais importante para mim de tudo, o mais importante hoje era a vitória. O São Paulo precisava ganhar hoje de qualquer maneira. Isso antes do jogo do Palmeiras contra o Vasco acabar. Já era fundamental que o São Paulo ganhasse o jogo. Com o Palmeiras perdendo de virada, a vitória tomou uma proporção 1000 vezes maior. E eu vou explicar para você, mas na verdade você que acompanha aqui, você já deve imaginar aquilo que eu vou falar, porque a gente tem discutido isso muito e vocês têm concordado muito comigo, né, nesse aspecto do Campeonato Brasileiro. A gente está tendo um início de Campeonato Brasileiro do São Paulo que sei lá, acho que nos últimos 150 anos o São Paulo não começava tão bem o Campeonato Brasileiro assim. E a gente está começando o Campeonato Brasileiro, na liderança do Campeonato Brasileiro, nesse momento onde todo mundo está focado no Campeonato Brasileiro. Até a semana passada, alguns times estavam divididos entre o Campeonato Brasileiro e os estaduais, mas teve um espaço grande entre as duas competições, né? Então, o foco no Campeonato Brasileiro agora, tá todo mundo focado no Campeonato Brasileiro, tirando alguém que tá jogando pré-Libertadores como o Botafogo, alguém que tá começando a disputar a Copa do Brasil, mas o foco de todos os times agora, com força máxima, jogando com todos os titulares, é o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, com essa vitória, além de garantir a liderança do campeonato, numa rara derrota do Palmeiras para o Lanterna, que até então Lanterna do campeonato, que era o Vasco, de virada, o São Paulo vencendo a Chapecoense em casa, mesmo todas as circunstâncias de tudo que aconteceu, era fundamental para dar tranquilidade para o Roger Machado, porque ele precisava também dessa vitória, porque já chegou com toda a desconfiança do mundo, com razão, por tudo que aconteceu com o Crespo e pelo passado histórico do Roger Machado como treinador, mas também para o São Paulo continuar focado no Campeonato Brasileiro, porque eu tenho certeza que no final do campeonato, independente do que aconteça, mas no final do campeonato, nas últimas rodadas, se o São Paulo tivesse perdido ponto para o Grêmio, tivesse perdido ponto lá pro Curitiba, tivesse perdido ponto hoje contra a Chapecoense, com certeza a gente ia falar, porra, lembra aquele jogo no Canindé contra a Chapecoense? Como fizeram falta aqueles 3 pontos que o São Paulo não ganhou? Então hoje, a vitória de hoje, para mim, foi fundamental para a gente continuar mantendo o foco no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Eu tenho falado com vocês aqui sempre que se eu fosse da diretoria de futebol do São Paulo, da diretoria do São Paulo, o foco seria no Campeonato Brasileiro para pelo menos garantir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil nem sempre o melhor time é o campeão, a gente viu isso em 2023, nem sempre o melhor elenco é o campeão, e vimos isso no ano passado com o Corinthians. E eu colocaria, eu tinha a ideia de colocar base para jogar a Sul-Americana, mas aí você também se compromete com a Conmebol, você mostra um desinteresse. Mas eu colocaria um misto para jogar a Sul-Americana, um misto. Põe André Silva para jogar, põe Coronel para jogar, põe Luca para jogar, põe Wendel para jogar, põe esses caras para dar rodagem para esses caras. E foca no Campeonato Brasileiro, foca na Copa do Brasil. Eu acho que pelo começo de campeonato que o São Paulo está fazendo, que quer queira, quer não queira, mesmo tendo jogos, agora tem uma sequência difícil, tem Bragantino, tem Atlético Mineiro, depois pega o Palmeiras de novo, no Campeonato Brasileiro, mesmo sem ter um elenco com 3 jogadores para cada posição, mesmo sem ter um elenco recheado de craques, pelo começo do Campeonato Brasileiro, eu acho que dá pra gente acreditar nas primeiras posições, pelo menos numa vaga de Libertadores. Até porque, gente, no final do campeonato, lá quando o bicho pegar na Libertadores, esses clubes que vão disputar a Libertadores, com certeza nas fases decisivas, vão ser os mesmos que vão estar na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, com certeza. E a gente já viu muito isso acontecer, de treinador, além de colocar time reserva para disputar o Campeonato Brasileiro, mesmo estando na parte de cima da tabela, a gente já viu treinador desistindo do campeonato, largando. O Renato Gaúcho cansou de fazer isso, cansou de largar a mão do Campeonato Brasileiro. E é aí que eu acho que o São Paulo tem chance de, não vou falar para você conquistar o Campeonato Brasileiro, porque eu acho que
a gente tem que ter calma, né, gente? A gente tá no começo do campeonato. É um começo promissor, mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão também. Mas garantir uma vaga direta na Libertadores, chegar entre os 4 primeiros, por esse começo de campeonato, por tudo isso que eu tô falando pra vocês, se colocar o foco no lugar certo, eu acho que a gente tem todas as condições de se classificar pra Libertadores, pelo menos, e chegar entre os 4 primeiros. Que pra mim, se você for lembrar em janeiro, com o Nefasto como presidente ainda, aí da Belmonte, diretor de futebol, seria inimaginável você imaginar que o São Paulo estaria na liderança do Campeonato Brasileiro depois de 5, 6 rodadas. Vamos lá, vamos falar do jogo. Eu queria muito agradecer ao pessoal que esteve lá junto com a gente na Rádio Barolo, mais uma vez a nossa transmissão, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro importante. O São Paulo teve eu acho que, independente de qualquer coisa, não dá pra gente analisar o trabalho do Roger Machado, que deu um treino, né? Ele treinou um dia, o São Paulo. Nem se tivesse perdido o jogo. Ganhando também não. Não dá pra fazer uma análise, até porque ele colocou o time que o Crespo estava colocando, com todos os titulares. Então, o Danielzinho e o Marcos Antônio, Caleri, Lucas e Luciano na frente, Arboleda, Sabino, só o Enzo, que foi um desfalque de última hora que se lesionou, né? Então entrou o Wendel na lateral esquerda e do lado direito o Lucas Ramon. Então é mais ou menos o mesmo time que a gente estava jogando, que vem fazendo uma campanha boa no Campeonato Brasileiro. Agora, eu não posso deixar de falar que hoje, no jogo como hoje, eu até falei na transmissão, no jogo como hoje, a gente pode esperar um Luciano decisivo, a gente pode esperar um Caleri decisivo, a gente pode esperar um Rafael decisivo, a gente pode esperar, porque isso não é uma opinião, isso é um fato. A gente sabe que em jogos assim, menores, contra times menores, esses jogadores são decisivos. Como o Rafael foi, como o Lucas foi contra o São Bernardo, o Primavera, como o Luciano foi contra o São Bernardo. Contra o Palmeiras, nenhum deles foi decisivo. Então hoje existia, pelo menos da minha parte, uma esperança que esses jogadores fossem decisivos. Porque é o típico jogo que esses caras são decisivos. E eles foram. Tanto o Rafael, na única bola que foi no gol, ele fez uma defesa importante. O Luciano fez um gol no momento complicado do jogo, que estava 0-0 num jogo difícil. E o Caleri fez o gol dele, eles foram decisivos. O único que não foi decisivo nem hoje foi o Lucas, que a gente já sabe, ele não joga em gramado sintético, agora também não joga em gramado molhado. Tem que ser o gramado seco, uma temperatura agradável, de preferência sol, para ele jogar. Porque hoje ele fez uma partida horrorosa de novo. Mas o São Paulo começou o jogo, sabe o que eu senti no começo do jogo? Eu senti os jogadores meio que acomodados, não é acomodados, assim, a gente vai ganhar quando a gente quiser. Sabe aquele São Paulo que toca devagar, sem criar nada, sem finalizar de fora da área. A Chapecoense, com o time também fraco, não criou muito pouco. Até no meio do primeiro tempo, até chegou algumas vezes quando teve essa finalização, que o Rafael fez uma boa defesa, mas não teve não causou grandes sustos, apesar da estabilidade da defesa ali, do Sabino e do Alan Franco, e o gramado pesado. E eu falei na transmissão, a desculpa já estava pronta, né? Que era o gramado pesado, a chuva. E eu falei na transmissão, vamos ver quem é que vai falar, quem que vai ser o primeiro a falar do gramado pesado. Eu falei até, vai ser alguém na entrevista no intervalo, não deu outra. O cara da Chapecoense deu entrevista e falou que tinha que caprichar mais, que estava tendo contra-ataque, e o Lucas Ramon falou, gramado pesado, a chuva. Só que aí, no segundo tempo, e vamos ser justos aqui, no segundo tempo, o São Paulo conseguiu o gol logo de cara, com o gramado pior, chovendo do mesmo jeito, o gramado mais pesado ainda, o São Paulo fez 2 gols. Então a justificativa do gramado pesado não era desculpa. Tanto que o São Paulo conseguiu fazer os 2 gols e controlar o jogo no segundo tempo. Fez um segundo tempo muito melhor que o primeiro. E aí entra um fator que o Roger Machado é muito criticado, porque nos clubes por onde ele passou, quem analisou o trabalho do Roger Machado sempre foi unânime em dizer o seguinte, que ele tem uma péssima visão de jogo e ele não consegue encontrar soluções para o time quando o time faz um primeiro tempo ruim. Ele não consegue encontrar soluções. E hoje, vamos ser justos, foi justamente o contrário.
O São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim, melhorou um pouco depois da parada técnica, mas eu acho que foi mais por postura dos jogadores e vontade do que qualquer estratégia. Mas no segundo tempo, o São Paulo não só fez os 2 gols no espaço de tempo relativamente curto, como criou e tentou fazer. Teve um lance lá que teve um bombardeio, o chute do Bobadilha, chute do Wendel, o São Paulo foi muito mais. Teve uma postura muito diferente do primeiro tempo no segundo tempo. Quando fez os 2-0, com o gramado pesado, aí sim, com o gramado pesado, controlou o jogo. Não criou mais grandes oportunidades, não criou mais grandes chances, mas controlou o jogo. A Chapecoense chegou em alguns momentos, só que não conseguiu finalizar na direção do gol, ainda bem, mas o Roger Machado segurou os titulares até mais de 30 minutos do segundo tempo. E aí ele fez as substituições que eu acho que foram necessárias para poupar esses jogadores, o Luciano, o próprio Lucas, ele poupou esses jogadores e colocou os caras que continuaram controlando o jogo. Então, para mim, uma vitória merecida, principalmente pelo segundo tempo que o São Paulo fez, uma vitória que serve para o Roger Machado ter um pouco de tranquilidade, para tentar quebrar essa desconfiança enorme da torcida, né, por tudo que a torcida do São Paulo vem passando há 20 anos e pelo que aconteceu essa semana, da demissão do Crespo, no momento mais de estabilidade do São Paulo nos últimos anos. Não tem nada a ver com a cor da pele do Roger, pelo amor de Deus, mas importantíssimos 3 pontos e ainda mais fomos ajudados com uma rara derrota do Palmeiras, com todos os titulares, ainda também focado no Campeonato Brasileiro. Então eu não consigo imaginar uma vitória tão importante, que talvez tenha sido a vitória mais importante do Campeonato Brasileiro até agora. No dia que o Palmeiras perde, o São Paulo disputando cabeça a cabeça com o Palmeiras, era fundamental que o São Paulo garantisse os 3 pontos jogando em casa contra um time teoricamente mais fraco e que veio da Série B. Então eu acho que foi fundamental a vitória do São Paulo. Agora, antes das notas, eu mostrei para vocês essa semana, nos vídeos que eu gravei, o presente que eu ganhei da Golcase, que eu fico muito contente, me deixou muito feliz. Eles me mandaram essa garrafa aqui, eles sempre mandam uma cota pra gente, né? A gente escolhe os produtos, só que dessa vez eu não escolhi nada, eles me mandaram, inclusive uma foto minha com a digníssima Érica Ramos, minha esposa, família tricolor. Então eu mostrei num vídeo essa garrafa, e eu falei, pô, se eles tratam a mim, que sou só mais um que faz propaganda pra eles, com esse carinho, assim, eles vão tratar você também com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Usa o cupom GOLBAROLO e essa semana, na Semana do Consumidor, eles estão fazendo desconto em dobro. Então tem um monte de produto no site com desconto em dobro. Então usa o cupom GOLBAROLO para você se beneficiar desse desconto e ter os produtos. E não é só sobre futebol, cansei de falar para vocês, né? Tem filme, cinema, tem um monte de coisa pro seu pet, pro seu bichinho, tem um monte de coisa legal. Eu vou deixar o link da Golcase, o primeiro link da descrição, para você clicar pô, eles vão te tratar com o mesmo carinho que eles me trataram. Olha que legal, a família tricolor. Puta, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu ganhei isso aqui. Parece uma coisa boba, mas pra mim não tem nada de bobo. Pra mim é muito importante. Aquilo que eu falei pra vocês naquele vídeo, né? É a colheita, né? A gente colhe o que a gente planta. E com a Golcase eu tenho feito essa parceria, muito me orgulha, assim, que são pessoas muito bacanas e eu fico muito feliz de fazer parte dessa empresa, de fazer parte da empresa não, mas eles estarem comigo aqui no canal. Vamos lá para as notas, gente. O Rafael foi uma bola no gol e ele fez uma defesa importante e não vai aumentar a nota dele para 8, nem vai cair para 4. Ele vai continuar para mim sendo um goleiro nota 6, pode tirar sua tanga pelo pescoço. E em jogo assim, realmente, ele também é decisivo. Em clássico, assim, em jogos grandes é mais difícil, mas em jogos assim ele foi importante. Geralmente ela é importante. E hoje ele fez uma defesa muito difícil. Numa bola, num chute no canto, num gramado molhado, ele fez uma defesa importantíssima. Hoje ele fez uma defesa de goleiro nota 8, mas ele continua sendo, na minha opinião, um goleiro nota 6. E pode já comentar aí. Pode comentar, não tem problema nenhum. Lucas Samon que reclamou da chuva, fez um primeiro tempo bom, ele fez a primeira finalização do São Paulo no primeiro tempo, foi aos 30 e poucos minutos, uma finalização dele, foi bem, nota 7, o Rafael nota 8 pro Rafael. O Alan Franco e o Sabino, eu achei eles um pouco inseguros, nota 6 pros dois. O Wendel, a primeira coisa que eu faço quando tem jogo do São Paulo e o Wendel é titular é ver a temperatura. Tava 20 graus. Eu falei, bom, ele gosta de jogar quando tá 23. 20 graus, um friozinho. Chovendo, já me preocupou.
Falei, vai pegar uma pneumonia, vai jogar de guarda-chuva, então, mas ele fez um bom jogo, vamos ser justos. Eu brinco muito, gente, eu gosto de, eu encho o saco, eu brinco, eu tiro sarro, ponho apelido, mas ele fez um bom jogo, acho que ele fez um bom jogo, ele foi bem na parte defensiva, não foi tão importante no apoio, assim, apoiou pouco, mas ele foi bem na parte defensiva, jogou com vontade, jogou com garra. Quando o cara joga bem, não tem problema nenhum de elogiar, porque o cara fez um bom jogo, assim como o Rafael fez uma defesa importante. Eu não pego no pé de jogador, apesar que tem imbecil que acha que eu pego no pé, tenho coisa pessoal com o jogador. Eu torço por todos eles, assim como eu tô torcendo pro Roger Machado. E hoje, pra mim, o Wendel fez um bom jogo, nota 7,5, 8 pra ele. O Bobadilha também fez um bom jogo, finalizou, marcou, correu. Hoje foi um Bobadilha que me surpreendeu. Contra a Chapecoense, mas me surpreendeu, nota 8 Bobadilha. O Marcos Antônio fez um primeiro tempo apagadíssimo, mas achou 2 passes. Aí no passe que ele deu pro Luciano, ele tem feito muito isso, ele tem achado esses caras na área, né? Tem feito passes importantes e foi decisivo, então nota 8 para ele. O Danielzinho também mais discreto, um pouco mais discreto, mas também fez um bom jogo, principalmente também no segundo tempo, nota 6,5, 7. O Lucas, para mim, o pior em campo. Eu tô sem paciência com o Lucas, não jogou nada. Não jogou nada. Imaginei que ele fosse jogar hoje, que fosse ter arrancado, não teve absolutamente nada, vou deixar ele sem nota. O Luciano, decisivo, né? Fez um gol importante, cabeceou bem ali. No primeiro tempo ele teve uma boa oportunidade, que ele deu um golpe de Karate Kid, quase fez um golaço, mas foi decisivo, como ele é. Nesses jogos menores ele é decisivo, nota 8 para ele. O Caleri também, só que o Caleri hoje, ele participou, ele é o brigador de sempre, é aquela história que, né, a gente sabe, mas ele fez um gol importante ali, um gol de oportunismo, nota 8 pra ele também. Os caras que entraram, eu acho que nenhum deles merece nota. O André Silva talvez mereça uma nota 7, porque eu acho que o André Silva, eu imaginei que ele fosse entrar pra ficar ali do lado do Caleri, pra receber cruzamento na área. Ele saiu da área pra segurar a bola. E mesmo que ele não tenha criado nenhuma oportunidade, ele segurou a bola, ele fez o papel dele ali, ele recebia a bola de costa como pivô, fez o papel dele ali, talvez o único que merecesse uma nota. E o Roger Machado, eu acho injusto você analisar o trabalho do Roger Machado, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Só que eu vou dar uma nota 7,5 pro Roger Machado, porque ele conseguiu mudar a cara do São Paulo no intervalo. Que todo mundo fala que ele não consegue fazer isso. No primeiro jogo dele, comandando o São Paulo, ele conseguiu fazer isso. O São Paulo fez um primeiro tempo horroroso e um segundo tempo, se não foi um primor, com um gramado 10 vezes pior, aí a chuva não serviu de desculpa, o São Paulo fez os 2 gols, poderia ter feito mais e aí depois controlou o jogo. Então eu acho que pelo segundo tempo, pela leitura que o Roger teve no intervalo e que o São Paulo voltou melhor, eu vou dar uma nota 7,8 para ele na estreia. Meus queridos, amanhã a gente faz a nossa live, só que amanhã, em vez de fazer a live no Barolo Jogos às 3 da tarde, eu vou fazer a live às 8 da noite nos 2 canais, tá? Pra gente conversar, pra gente trocar ideia. Então amanhã não tem live às 3, vai ter live às 8, a gente troca uma ideia às 8 horas, sempre das 8 às 8h30, porque aí às 8h30 entra o QG Tricolor no ar. E aí o canal tá na descrição do vídeo também, para você nos acompanhar. E aí a gente se encontra amanhã na live pra gente trocar ideia, pra gente bater um papo. E aí eu faço comentários ao vivo com vocês aqui, a gente trocando ideia, certo? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, deixar seu comentário aí o que você achou da estreia do Roger Machado. Depois de uma semana tão difícil que a gente teve, né? Eu acho que essa vitória foi importantíssima, tranquiliza um pouco a gente, pelo menos até o final de semana. E vamos lá, pezinho no chão, com tranquilidade, com calma. Ninguém é gênio, ninguém é, né? Calma, mas somos líderes do Campeonato Brasileiro e acho que nem lembro mais há quanto tempo isso não acontecia. Fique com Deus, uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Um abraço, tchau.